Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Essa é a nossa segunda aula do módulo 4 e hoje eu vou mostrar para vocês a plataforma que nós vamos utilizar ao longo de todo o módulo, certo? A plataforma é essa, é o Tinkercad, e para nós utilizarmos, nós precisamos fazer um login. Então basta vir inscrever-se. Nós vamos ter que selecionar a opção de criar uma conta pessoal, certo? E aqui vocês podem escolher as opções de inscrição, /login, tá? A minha conta eu fiz entrando com o Google, que eu acho mais prático, mais fácil. Mas, caso vocês prefiram, dá para entrar com um e-mail qualquer também. Para fazer isso, basta selecionar o país. Então aqui eu vou selecionar o Brasil. Cadê? Brasil. Colocar a data de nascimento. Então, no caso, vou colocar aqui a minha, o mês, o dia e o ano. Feito isso, só clicar em avançar. E aqui vai pedir o e-mail, uma senha. E para finalizar o cadastro, é só selecionar essa caixinha e criar a conta, certo? Feito isso, vocês vão ser redirecionados para a página inicial do Tinkercad. Eu vou logar aqui rapidinho na minha conta e eu já volto. Bom, pessoal, fiz o login aqui na minha conta. Essa é a página principal do Tinkercad, certo? Para nós, o mais interessante vai estar aqui na aba de projetos, onde vai estar reunido todos os nossos projetos. Como esse é um curso de Arduino, o principal para nós são os circuitos. Então eu vou criar aqui um projetinho simples, só para mostrar para vocês como funciona a plataforma, certo? Basta clicar aqui em novo, selecionar circuito e esperar carregar. Assim que carregar, pessoal, nós vamos ter essa área de trabalho aqui, certo? Na direita vão ficar os componentes eletrônicos e aqui vai ser onde nós vamos colocar esses componentes, certo? Então aqui eu vou pegar um Arduino, vou pegar também uma protoboard. Lembrando que a protoboard, pessoal, funciona da seguinte maneira. Essa fileira aqui de baixo, essas duas na verdade, e essas duas de cima, elas possuem condutividade na horizontal. Tanto é que o software aqui mostra pra gente esses pininhos verdes. Significa que se eu colocar um fio em qualquer um desses pontos, os pontos ao lado terão esse mesmo sinal. Já aqui no meio, eu tenho a condutividade na vertical, certo? Então, todos esses pontos aqui, eles conduzem da mesma forma, beleza? Então, vou colocar aqui o meu Arduino, vou posicionar ele, deixa eu ver a melhor maneira aqui, vou posicionar assim. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um GND aqui, tá? GND, pessoal, significa ground. Vai ser o nosso negativo, beleza? Então, eu coloquei aqui um fio, posso mudar a cor desse fio para facilitar. E eu vou pegar aqui o LED. Vou botar o LED aqui, vou colocar aqui em cima. E detalhe importante, pessoal. Os LEDs, assim como todo componente eletrônico, eles possuem uma faixa de operação, tanto de tensão quanto de corrente. Os LEDs, aqui no Tinkercad, eles não queimam, porque é um simulador. O simulador serve para nós simularmos algo e só aí poder construir no mundo físico. Então, se eu não colocar resistores aqui, não tem problema, mas o Tinkercad ele vai me avisar caso a corrente ou a tensão seja muito alta. Mas, por boas práticas, nós vamos colocar aqui um resistor. Então, vou colocar o resistor aqui. Por convenção, nós colocamos o resistor sempre no anodo, que é o positivo do LED, certo? Então, feito isso, eu já posso fazer o seguinte, eu posso posicionar um fio vindo aqui da trilha do negativo até o meu catodo, certo? Que seria o negativo do LED. E desse terminal, eu vou puxar um fio, deixa eu fazer algo mais bonitinho, mais organizado, para uma porta digital do meu Arduino. Então, eu vou colocar aqui na porta 8, por exemplo. Tá?
E eu vou mudar a cor desse fio, vou colocar um fio vermelho, por exemplo. Aqui na resistência é muito importante nós notarmos o valor da resistência, certo? No caso aqui eu quero trabalhar com ohms. Então aqui é a escala e aqui eu coloco o valor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um resistor de 480 ohms. Percebam que até as faixinhas aqui mudaram. Isso é muito bom, porque nós podemos utilizar isso aqui até como referência na hora de montar um projeto físico. Feito isso, para funcionar o meu LED, eu preciso programá-lo aqui na aba de código, certo? Então eu vou clicar aqui na aba de código, certo? E no de vocês, provavelmente a primeira coisa que vai aparecer vai ser o seguinte, vai ser essa aba aqui com blocos, bem semelhante ao Scratch. Mas aqui no caso, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, nós vamos trabalhar com o C. Então, para isso, eu clico aqui nessa caixinha e seleciono texto. Ele vai pedir confirmação, nós vamos continuar. E aí eu vou ter um códigozinho, tá? Em C. Aqui está dizendo que é C++, mas é um código em C, tá bom? Bom, aqui, pessoal, nós temos uma informação bem relevante. Todo programa em Arduino, ele vai necessitar de um void setup e de um void loop. O que é cada uma dessas coisas? O void setup, pessoal, é onde eu coloco informações relevantes para o programa. Onde eu coloco onde estão ligados os pinos, quais pinos eu estou utilizando, se são pinos de entrada ou pinos de saída, se são pinos digitais ou pinos analógicos, e por aí vai. E no void loop é onde eu executo a lógica do meu programa. O que ele vai fazer, se ele vai piscar um LED, se ele vai ligar um motor, se ele vai ler um sensor e com base em informação vai fazer alguma coisa. Então, basicamente, é para isso que serve o void loop e o void setup, certo? Aqui, só para mostrar para vocês funcionando, eu vou fazer esse LED se acender quando eu iniciar a minha simulação. Então, para isso, eu tenho que usar a seguinte função, pinMode. Aqui eu vou dizer que o meu pino 8, que é esse pino aqui onde eu liguei o meu LED, ele vai ser um pino de saída. Então eu vou colocar aqui output, tudo em maiúsculo, tá? Feito isso, eu fecho os parênteses e coloco ponto e vírgula. Então aqui eu estou dizendo que o meu pino 8 vai ser um pino de saída, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, como esse pino aqui é um pino digital, eu vou escrever nesse pino, ou seja, eu vou dizer para ele ligar. Como é que eu faço isso? Eu vou usar outra função, eu vou usar a função digital write, tá? Dessa forma aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ponto e vírgula aqui no final, e dentro dos parênteses eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar novamente o meu pino, no caso foi o pino 8, e vou colocar aqui que ele vai estar ligado. Para dizer que o pino está ligado, eu uso high, no maiúsculo. Para dizer que ele está desligado, eu coloco low, certo? Então, dessa forma aqui, eu já posso iniciar a minha simulação. Feito isso, ele vai executar. E aí, como vocês podem ver, o nosso LED acendeu, certo? Se eu parar a simulação, ele vai se apagar. Então esse é um programa bem simples, só para eu explicar para vocês como funciona a plataforma, explicar alguns conceitos básicos, mas já é o suficiente para nós utilizarmos como base para todas as outras aulas, certo? Essas funções aqui, pessoal, não precisa se preocupar muito por enquanto, tá? Eu vou explicar nas próximas aulas do curso, certo? Mas, principalmente a pinMode, vocês precisam ter isso aqui bem firmado na mente de vocês, tá? Porque isso aqui nós vamos utilizar em praticamente todos os programas, certo? O Digital Write, nem tanto, mas o pinMode, sim, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa segunda aula. Na próxima aula nós já vamos começar a fazer os experimentos, começando pelos experimentos básicos, é claro.
Mas qualquer dúvida, vocês podem mandar a mensagem no meu e-mail, que eu deixei lá naquele primeiro slide, certo? Então é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, pessoal.